El caballo no dejaba que nadie se acercara a la vieja casa. O nevoeiro denso, que há séculos parecia respirar na encosta de prata, não era apenas vapor d'água. Era uma manta pesada de silêncio e esquecimento que envolvia o solar da Mata Negra como um sudário. A propriedade, erguida em pedra escura e cercada por pinheiros antigos que murmuravam segredos ao vento gélido, era o palco de um enigma que a autoridade local havia, 6 meses antes, decidido enterrar sob o rótulo conveniente de fuga voluntária. Ninguém fugia do solar da Mata Negra. As pessoas desapareciam ali. O desaparecido era Elias Valente, um homem de imensa fortuna e filantropia seletiva que vivia recluso, guardando segredos familiares que eram por si só lendas urbanas. Seus empregados haviam partido, levados pela ausência inexplicável, mas o silêncio que se seguiu era perturbador. A polícia havia vasculhado os cômodos vazios, encontrado a biblioteca intacta e o cofre fechado e concluído que Valente simplesmente se cansara da vida opulenta e decidira sumir no mapa. No entanto, a advogada de Valente, uma mulher chamada Sofia, persistia na crença de que algo mais sombrio havia ocorrido. E era essa teimosia discreta que havia levado o inspetor Gabriel Torres até ali. Torres era um homem para quem as sombras eram mais reveladoras do que a luz. Afastado da força policial, por sua tendência a seguir intuições que beiravam o misticismo, embora ele as chamasse de dedução aprofundada, Torres via padrões onde outros viam apenas caos. Ele não estava interessado no dinheiro de Valente, mas na lacuna ilógica deixada por sua ausência. Valente havia planejado uma grande doação, um movimento que ligaria sua fundação a interesses poderosos. Um homem à beira de uma jogada tão decisiva não evaporava. Ele era removido. Ao se aproximar do portão de ferro forjado, um elemento singular e absolutamente inusitado chamou sua atenção, estabelecendo o ângulo único e perturbador do caso. A cerca de 30 metros da entrada principal do solar, pastando e patrulhando a relva úmida, estava um cavalo. Não era um animal de fazenda comum, mas um garanhão imponente, de pelagem escura como obsidiana e crinas revoltas. Era o cavalo de Valente, um animal de linhagem rara, conhecido como Sombra. A estranheza não residia apenas na presença do animal sozinho em uma propriedade desocupada, mas em seu comportamento. Sombra era a barreira intransponível. Tentativas anteriores de adentrar a casa pela porta da frente haviam sido frustradas pela fúria protetora do equino. Ele não apenas impedia a passagem, ele atacava com uma ferocidade quase humana qualquer um que ousasse se aproximar do pórtico. Ele não era territorial com o pasto, mas especificamente com a casa. Era como se o animal estivesse cumprindo uma ordem, um guardião involuntário de um segredo sepultado sob as telhas frias. Torres observou Sombra por um longo tempo, a névoa envolvendo a cena. O cavalo parecia vigiar uma linha invisível no gramado. Esta não era uma investigação comum de desaparecimento. Era uma charada onde a lealdade de um animal se tornara o primeiro e mais sólido obstáculo. Se o cavalo estava protegendo a casa, estava protegendo algo dentro dela, ou talvez a memória do seu mestre. A ausência de Valente era a ferida, mas Sombra era o curativo bizarro que impedia a inspeção. O inspetor sentiu a gravidade do desafio. Para resolver o enigma de Elias Valente, ele precisaria primeiro decifrar a mente e o propósito do guardião de casco. A verdade não estava escrita em documentos ou depoimentos, mas estava enterrada na fidelidade cega, ou talvez na visão aguda, de um animal que se recusava a permitir que a antiga casa fosse violada. O palco estava montado. De um lado, a frieza da pedra e a ausência de um homem. Do outro, a fúria quente e inquebrável de um cavalo. A busca pela justiça exigiria mais do que lógica. Exigiria a compreensão das ligações mais profundas entre homem e criatura, entre vida e aquilo que permanece após ela.
A jornada começava no momento em que Torres percebia que a porta da frente era uma armadilha, e a solução residia em encontrar um caminho que Sombra, o guardião silencioso, não pudesse prever. A investigação de Gabriel Torres começou, portanto, não com a análise forense, mas com a observação etológica. Ele passou os dias subsequentes estudando os hábitos de Sombra. O cavalo, embora feroz contra humanos invasores, demonstrava um padrão rígido e metódico. Ele bebia a água de uma fonte natural na borda da propriedade e comia o que a relva farta oferecia, mas nunca se afastava por mais de 50 metros do solar. Era um prisioneiro da sua própria lealdade. Torres notou um detalhe sutil, quase imperceptível. Havia uma seção do muro perimetral, coberta por era espessa, que parecia mais baixa, um ponto cego na vigilância do equino, uma rota de acesso que Sombra não considerava uma ameaça direta à porta principal. A descida pela encosta sob o manto incessante do nevoeiro exigiu paciência. Torres precisava cruzar o limiar invisível, entrar no território da casa sem provocar o guardião. Ele carregava consigo não uma arma, mas um kit de ferramentas dedutivas e uma lanterna potente. A ausência de diálogo, a impossibilidade de interrogar testemunhas humanas imediatas, forçava Torres a confiar inteiramente na leitura do ambiente. A poeira, a decadência, os cheiros e, acima de tudo, a psicologia do lugar. O solar da Mata Negra estava em um estado de conservação suspensa. Não estava abandonado o suficiente para a ruína, mas vazio o suficiente para que a ausência de vida fosse palpável. Ao rastejar sob a cerca baixa, Torres sentiu o frio intenso da pedra, o cheiro de mofo e cera velha. Ele estava dentro. Sombra relinchou ao longe, mas sem urgência, focado na porta da frente. O inspetor estava no quintal traseiro, uma área negligenciada, onde a natureza havia começado a reivindicar seu espaço. A primeira pista crucial não estava dentro da casa, mas do lado de fora, escondida atrás de um arbusto de rododendros secos. Era uma pequena pá de jardinagem, de cabo gasto, jogada ali de forma descuidada. O que a tornava importante era a terra. O solo daquela parte do quintal era argiloso e escuro, mas a pá estava suja com uma terra de cor mais clara, quase arenosa, incomum para a propriedade. A presença dessa pá indicava uma atividade recente de escavação, não jardinagem, e o material aderido sugeria que a fonte da terra não era próxima. Torres prosseguiu para a porta dos fundos, que, surpreendentemente, estava destrancada, apenas encostada. Isso confirmava a negligência inicial da investigação policial, focada demais na porta principal bloqueada. O solar o engoliu. A ausência de Valente era física. O ar parecia rarefeito, pesado, com a memória de um homem que guardava seus segredos com zelo excessivo. O interior era uma cápsula do tempo, um museu da riqueza reservada, onde cada peça de mobiliário, cada pintura a óleo, respirava uma formalidade gélida. A sala de estar, imensa e sombria, continha a primeira área de interesse real. Sobre uma mesa lateral de ébano, Torres encontrou uma cópia aberta de um antigo tratado sobre simbologia equina e lealdade animal. A página marcada falava sobre a dedicação dos cavalos de guarda em lendas antigas. Elias Valente, o recluso, parecia ter estado lendo sobre o papel protetor de seu próprio animal pouco antes de desaparecer. Isso elevava a Sombra de um mero obstáculo a um elemento central do mistério. A investigação inicial revelou que Valente não havia fugido, mas havia sido pego de surpresa. Havia uma xícara de chá pela metade na mesa da biblioteca, com uma fina camada de poeira sobre o líquido frio. O livro que lia estava dobrado, não marcado com um marcador formal. A interrupção havia sido abrupta, mas não violenta. Não havia sinais de luta. Quem quer que tenha levado Valente ou o tenha feito desaparecer
Foi alguém que ele conhecia e confiava, alguém que foi convidado para o seu chá. A casa, apesar de sua vastidão, parecia vazia demais. Torres buscou anotações, diários, qualquer coisa que detalhasse os últimos dias de Valente. Ele encontrou apenas recibos bancários recentes que indicavam grandes transferências para uma conta desconhecida na Suíça, datadas de apenas uma semana antes do desaparecimento. O dinheiro estava se movendo, mas Valente não estava. A transação sugeria um plano, mas se fosse uma fuga, por que deixar o cavalo, a propriedade e os preparativos finais para a doação? A lógica falhava. Os subplots começavam a se desenhar. Além da advogada Sofia, que havia insistido na investigação, Valente tinha uma sobrinha, Clara, que era sua única herdeira legal imediata. Clara era uma artista reclusa, vivendo modestamente em Milão, e que supostamente não tinha contato com o tio há anos. Torres sentiu que a fortuna em jogo era o motor da charada, e que a aparente simplicidade dos fatos escondia uma rede complexa de ganância. O inspetor moveu-se para o segundo andar, onde ficavam os quartos privados. O quarto de Valente era espartano, surpreendentemente sem luxo. Sobre a cabeceira, uma foto emoldurada capturou sua atenção. Valente, 20 anos mais jovem, ao lado de um homem robusto e sorridente que Torres reconheceu dos arquivos policiais. Marcos Delacroix, um ex-sócio de negócios de Valente, falido e desaparecido sob circunstâncias duvidosas anos atrás, após uma disputa financeira intensa. Delacroix estava oficialmente morto, mas a presença de sua foto ali, ao lado da cama de Valente, sugeria uma ligação que nunca havia sido cortada. A busca por pistas na cozinha levou Torres a um calendário de parede, onde a data do desaparecimento de Valente estava marcada com um pequeno círculo vermelho. Abaixo, escrito em uma caligrafia nervosa, estava apenas uma palavra: acerto. Não parecia uma nota sobre um compromisso, mas sim sobre uma dívida ou uma vingança. O desaparecimento não era aleatório, era a culminação de um evento planejado. O inspetor, agora no coração da Mata Negra, sentia a pressão temporal. Ele estava invadindo uma cena que havia sido declarada fria. Ele precisava de mais do que anotações e fotos antigas. Ele precisava entender o que havia sido levado da casa, além de Elias Valente, e o que Sombra estava protegendo com tanta fúria na entrada principal. O cavalo era o ponto focal, o oráculo silencioso que continha a chave para a verdade. Avançando para o porão, Torres encontrou a verdadeira caverna. O porão não era uma adega ou área de serviço, mas uma espécie de escritório secundário, escuro e empoeirado, que Valente usava para gerenciar seus bens mais controversos. Em uma escrivaninha de mogno, Torres encontrou um mapa antigo, detalhando os limites originais da propriedade Mata Negra, com demarcações em tinta vermelha. Uma área, em particular, próxima à fronteira norte, era marcada com um X grande e grosseiro. Junto ao mapa havia um pequeno diário de couro. Ao folheá-lo, Torres descobriu não pensamentos filosóficos, mas um registro meticuloso de investimentos e, mais pertinentemente, ameaças. Valente estava sendo chantageado. As entradas mais recentes detalhavam encontros secretos com um indivíduo referido apenas como o cobrador. A chantagem estava ligada a um erro de Valente no passado. Um incidente que envolvia a ruína de Delacroix e o uso de fundos de caridade para cobrir o prejuízo. O acerto no calendário agora ganhava uma dimensão sinistra. A chantagem escalou rapidamente. Valente planejava fugir, daí as transferências suíças, mas a fuga foi interrompida. O cobrador havia chegado mais cedo do que o esperado. O que o diário não dizia era quem era o cobrador, embora a escrita sugerisse que Valente o conhecia bem, talvez intimamente. Torres percebeu a ironia. Valente, o filantropo, estava fugindo de uma justiça privada imposta por alguém que ele havia traído no passado. O mistério não era quem queria Valente, mas sim o que Valente havia escondido.
e o que Sombra, o guardião, estava protegendo. No andar térreo, Torres retornou à sala de estar, examinando o padrão de sujeira no tapete persa. A maioria das pegadas era antiga, poeira de sapatos que haviam caminhado ali há meses. No entanto, perto da lareira, havia um conjunto sutil de marcas de botas que eram diferentes, mais recentes. Essas marcas não iam em direção à porta da frente. Elas levavam estranhamente ao longo da parede para um canto escuro da sala, atrás de uma estante de livros. A estante parecia uma peça de mobiliário fixa, mas Torres notou uma leve desalinhamento na moldura de madeira. Ao aplicar pressão em um ponto específico, a estante girou suavemente, revelando uma passagem estreita e escura, uma escada secreta que descia para a escuridão. Este era o ponto de virada, o verdadeiro limiar da investigação, o caminho que o Cavalo Sombra não podia ver ou guardar. Descendo a escada em espiral, o ar tornou-se frio e denso, com um cheiro metálico distinto, diferente do mofo do porão. O túnel levava a uma pequena câmara de pedra, aparentemente usada como depósito de arte. Ali, Torres encontrou a evidência de violência que estava ausente na superfície. Uma poça seca, descolorida, que a análise rápida confirmaria ser sangue. Não era uma grande quantidade, mas suficiente para indicar um ferimento grave, ou talvez um fim. Ao lado do que parecia ser um altar de pedra, havia um objeto parcialmente escondido, um pequeno baú de metal. Dentro não havia joias ou dinheiro, mas sim um conjunto de documentos antigos e selados. Eram os títulos de propriedade de uma fundação de caridade há muito esquecida, que Delacroix havia dirigido antes de sua suposta morte. Os documentos provavam que Valente havia desviado a fortuna de Delacroix, usando o dinheiro para financiar sua própria ascensão social e empresarial. O cobrador não estava interessado em dinheiro, mas na restituição legal e moral. A revelação chocante veio na forma de um último documento, um testamento de Delacroix, datado de 15 anos, que transferia todos os seus bens remanescentes, incluindo o direito de processar Valente para sua filha. O nome da filha era Clara. A sobrinha de Valente não era apenas sua herdeira legal. Ela era a filha do homem que ele havia destruído e, portanto, o cobrador. Clara havia regressado de Milão com um propósito, utilizando a desculpa da herança para se aproximar. Mas ela não estava atrás da fortuna de Valente. Ela estava atrás da justiça para seu pai. Ela era a única pessoa que Valente convidaria para o chá, e a única que teria a motivação para confrontá-lo sobre o segredo da fundação. Torres entendeu a lógica distorcida. Clara havia confrontado Valente, provavelmente forçando-o a assinar os documentos de transferência para a conta suíça como reparação, uma forma de esvaziar a fortuna que ele havia construído sobre a desgraça de seu pai. Mas o que havia acontecido depois? Por que o sangue e onde estava Valente? O inspetor, com os documentos em mãos, moveu-se para a última seção da câmara, uma abertura lateral que parecia levar para fora. Ele emergiu em um túnel estreito que se abria na parte mais distante do jardim, exatamente na área marcada com o X no mapa. Lá fora, sob a luz fraca que filtrava o nevoeiro, a terra arenosa da pá de jardinagem fazia sentido. Era o solo de um pequeno cemitério familiar, abandonado, localizado fora dos limites formais do solar. No centro, havia uma cova fresca, mal disfarçada. O confrontamento final, no entanto, não seria com Clara, mas com o enigma restante. Por que Sombra, o cavalo, continuava a guardar a porta principal se o corpo ou o local do crime estava no subterrâneo e no jardim? Torres retornou à câmara secreta, examinando o altar de pedra com maior atenção. Ele notou que a pedra estava desgastada de uma maneira particular, como se algo tivesse sido repetidamente esfregado contra ela. E havia um sulco fino e profundo. Ao mover a lanterna, ele viu fios de crina escura presos na pedra. Sombra não estava protegendo a casa ou o corpo.
Ele estava aguardando o último ponto de contato físico. Valente, ferido e confrontado, deve ter tentado fugir pelo túnel secreto. E Sombra, sentindo a angústia de seu mestre, de alguma forma, havia se postado em seu ponto de fuga tradicional. A porta da frente, o caminho que Valente não conseguiu usar. O animal, em sua lealdade inabalável, estava guardando o local onde ele esperava que Valente reaparecesse, ignorando o trajeto subterrâneo. Ao retornar ao porão, Torres viu a ironia amarga da situação. Elias Valente, o traidor, estava enterrado no cemitério familiar, um final sem pompa e sem testemunhas. Aparentemente Clara, ao tentar confrontar o tio para obter a justiça devida ao seu pai, havia reagido impulsivamente a uma ameaça ou uma luta, resultando na morte acidental de Valente. Ela o havia enterrado apressadamente, garantindo que seu segredo ficasse guardado. A resolução do caso exigiu que Torres abandonasse a casa e se dirigisse ao cemitério. Ele sabia que o confronto com Clara seria inevitável, mas primeiro a prova física precisava ser assegurada. O cavalo Sombra continuava seu posto de vigia na porta da frente, alheio à justiça sombria que havia sido servida nos fundos da propriedade. Torres encontrou Clara em Milão, conforme esperado, vivendo uma vida de aparente normalidade. Ela não havia fugido com a fortuna que estava congelada. Ela havia buscado reparação moral. Ao ser confrontada com os documentos e a localização do corpo de Valente, Clara não negou a confrontação, mas insistiu que a morte foi acidental, resultado de Valente tentando atacá-la com um objeto pesado ao ser encurralado. Ela tinha reagido em legítima defesa. Os laudos subsequentes corroboraram parte da versão de Clara. Valente havia morrido devido a uma queda durante a altercação, e não por um golpe direto. O que começou como uma busca por justiça financeira e moral terminou em tragédia acidental e sepultamento secreto. Clara havia alcançado a verdade sobre seu pai e a restituição dos bens desviados, mas ao custo da sua própria liberdade, mesmo que brevemente. Torres, ao fechar o caso, refletiu sobre a natureza da verdade. Não era apenas a descoberta do culpado, mas a compreensão dos motivos que conduziram ao crime. Valente, por sua traição antiga, havia tecido a própria armadilha. Clara, buscando retribuição, tornou-se vítima das circunstâncias. E Sombra, o cavalo, o mais leal de todos, permaneceu a memória viva do conflito, o guardião de um portão que seu mestre jamais voltaria a cruzar. A encosta de prata permaneceu envolta em nevoeiro, e o solar da Mata Negra, agora oficialmente sob investigação de herança, aguardava seu próximo morador. Sombra, o cavalo, foi levado para um santuário equino, mas sua imagem, patrulhando a porta vazia, permaneceu na mente de Torres como um lembrete vívido de que a lealdade, quando levada ao extremo, pode ser o mais eficaz dos segredos e o mais doloroso dos obstáculos. A verdadeira justiça, Torres concluiu, raramente era preto e branco, mas sim a tonalidade cinzenta e pesada do nevoeiro da Mata Negra. O elixir final não era a prisão da culpada, mas o desvelar da complexa teia de mentiras que levou àquele fim inevitável. A trama de enganos que envolveu o desaparecimento de Valente demandava uma análise forense do caráter, muito além da mera cronologia dos eventos. A motivação primária de Clara, o que ela chamava de acerto, era um motor de dupla face. Por um lado, a justa reparação pelo sofrimento de seu pai e, por outro, a sedução sutil da vingança, disfarçada de restabelecimento da ordem moral. Observamos, na frieza calculista com que ela arquitetou o encontro e a posterior ocultação, uma capacidade de dissimulação que se revelou a faca mais afiada na resolução do caso. A fundo, o mistério não residia apenas em onde Valente estava, mas em como a percepção distorcida da justiça pode moldar o comportamento humano. A transferência de fundos para a Suíça
Inicialmente vista como um plano de fuga de Valente, era na verdade uma concessão forçada, um pagamento por anos de silêncio e culpa. Note-se, o movimento financeiro servia como um ponto de pressão psicológico que Clara explorou habilmente. A riqueza acumulada por Valente atuava como um ímã perigoso, atraindo a atenção de predadores antigos e ressuscitando dívidas que ele acreditava terem sido enterradas com a reputação de Delacroix. Pensemos na atmosfera que permeava o solar. O isolamento de Valente, o silêncio autoimposto, não era apenas uma peculiaridade de um homem rico, era uma estratégia defensiva. Ele construiu muros, não de pedra, mas de reclusão, tentando abafar o eco de seus atos passados. Contudo, esses muros se tornaram frágeis ao contato com alguém que portava o conhecimento íntimo de sua fraude, alguém que poderia desmantelar sua fachada de filantropo com um único e bem colocado golpe de verdade. Ademais, a revelação de Clara como a filha de Delacroix adicionou uma camada de tragédia helênica ao cenário. A herdeira que se torna a executora da justiça, atuando sob o manto da consanguinidade para se aproximar de sua vítima. A ingenuidade de Valente ao convidá-la para o chá mostra o quanto ele estava preso em sua própria teia de presunção, subestimando a capacidade de retaliação que vinha de um laço familiar inesperado. Ele via a sobrinha como um incômodo legal, ela a via como um veículo de redenção. O comportamento de Clara após a morte, o sepultamento apressado e a manutenção do silêncio sugere um medo latente de que a verdade sobre seu pai e a própria natureza da altercação fosse obscurecida pela versão oficial. Ela temia que Valente, mesmo morto, pudesse vencer caso sua morte fosse vista como assassinato premeditado e não como a conclusão trágica de um ajuste de contas. Consequentemente, a urgência em ocultar o corpo era uma tentativa desesperada de preservar a pureza de seu motivo original, a restituição, não o crime. Uma vez que Torres desvendou a verdadeira identidade de O Cobrador, o foco da investigação mudou da busca pelo culpado para a reconstrução do cenário da confrontação. A análise do local da queda de Valente na passagem secreta confirmou a luta e a reação de defesa. O que parecia ser um plano de fuga, a rota subterrânea, era de fato um último e desesperado esforço de Valente para escapar da consequência de suas ações, não da lei, mas da lei moral encarnada por Clara. O desfecho, marcado pela admissão de Clara, oferece uma visão complexa sobre a ética. Ela alcançou a reparação para Delacroix, mas pagou um preço pessoal elevado. A justiça, neste contexto, não se manifestou como um raio divino de clareza, mas como o resultado turvo de uma reação em cadeia de traições e segredos. O legado de Valente desmoronou, não por um detetive, mas pela persistência de uma dívida de honra que ele havia tentado apagar com dinheiro e isolamento. Assim, o caso Mata Negra tornou-se um estudo de caso sobre como a verdade, por mais enterrada que esteja, invariavelmente encontra uma forma violenta de emergir. Em retrospecto, o desfecho do caso Elias Valente não representou apenas o fechamento de um expediente policial, mas a materialização da falência moral que permeava a alta sociedade local. A revelação pública das manipulações de Valente e o subsequente escândalo de desvio de fundos caridosos funcionaram como um catalisador corrosivo para diversas reputações que dependiam da fachada imaculada do filantropo. A verdade desenterrada agia como um ácido que lentamente desfazia a tapeçaria de conveniências e silêncios que envolvia a encosta de prata, expondo a fragilidade das estruturas de poder construídas sobre engano. Neste prisma de desilusão coletiva, o inspetor Torres emergiu com uma certeza metodológica renovada. O verdadeiro prêmio para ele não era a confirmação dos fatos, mas a validação de sua abordagem não ortodoxa.
Ele aprendeu que, em certos crimes complexos, a lógica fria e linear da investigação padrão é insuficiente. É preciso mergulhar na correnteza subterrânea das emoções humanas, interpretando o silêncio, o apego irracional e a simbologia deixada no rastro do desaparecimento. Sua capacidade de dar peso forense à lealdade de um animal ou à disposição de um móvel provou-se crucial. Consequentemente, a experiência Mata Negra refinou a sua percepção, transformando-o de um detetive intuitivo em um verdadeiro decifrador de almas, apto a discernir a sinfonia caótica que rege as decisões mais desesperadas. Não obstante a resolução legal da disputa de herança, o solar da Mata Negra jamais recuperaria sua aura de isolamento gélido. O casarão, antes um santuário de segredos, transformou-se em um marco de advertência. Sua arquitetura imponente passou a refletir a grandiosidade da fraude ali perpetrada, uma casca vazia que ecoava a ambição desmedida e o medo. O peso da história, antes oculto, agora repousava visivelmente sobre a propriedade. O solar se tornou um museu involuntário da traição, onde cada cômodo e cada sombra serviam como testemunhas mudas da queda de um homem que priorizou a imagem em detrimento da honra. Outro sim, a jornada de Clara de herdeira anônima a agente da reparação, ofereceu um estudo profundo sobre os limites da retribuição. Embora o objetivo de reverter o dano causado a seu pai tenha sido atingido, a vitória não veio sem mácula. O triunfo da verdade muitas vezes exige sacrifícios morais. A justiça restaurada para Delacroix significava, paradoxalmente, que Clara precisava carregar o fardo da fatalidade. Este desenlace sombrio reforçava a ideia de que o ciclo da vingança, mesmo quando disfarçado de justiça, deixa cicatrizes profundas, negando a pureza de uma redenção simples e catártica. Em última análise, resta a lição universal sobre a maleabilidade da integridade humana. A história de Elias Valente não é apenas sobre ganância, mas sobre a crença equivocada de que o tempo e o distanciamento podem apagar os erros fundamentais. Ele viveu na ilusão de que a riqueza poderia servir como um escudo impenetrável contra as consequências de seus atos. Assim, a trama se desdobra como um conto moral que transcende a Mata Negra, servindo como um espectro sombrio que paira sobre todos aqueles que acreditam poder manipular a realidade para se adequar às suas ambições. A complexidade do caso reside justamente nisso, na impossibilidade de se construir uma vida sólida sobre fundamentos de areia. A verdade, quando ignorada, não desaparece. Ela apenas espera o momento oportuno para exigir o seu preço final, muitas vezes de forma inesperada e devastadora. A investigação da Mata Negra impôs a Torres uma redefinição do conceito de cena de crime, deslocando-o de um espaço físico estrito para um domínio onde a psicologia do remorso e da vingança estabelecia as fronteiras. O solar, com seus vastos salões, era menos um palco e mais um repositório de memórias tóxicas, onde cada objeto inerte detinha um pedaço da narrativa do conflito. Ponderemos sobre a natureza silenciosa daquele ambiente. A ausência de testemunhas humanas forçou o foco para os detalhes microscópicos, os microsinais que a vida apressada costuma negligenciar. Ademais, a análise do comportamento de Clara revelou uma frieza atípica que desmascarava a figura da artista sensível. Sua meticulosidade em limpar a área da altercação e, mais ainda, sua capacidade de manter a compostura durante o sepultamento improvisado apontavam para uma determinação férrea, forjada não pela raiva momentânea, mas pela incubação lenta de uma mágoa profunda. Essa resiliência sombria era um testemunho da corrosão interna que a injustiça prolongada pode provocar, transformando a vítima em algo que beira a predadora.
Em contrapartida, a figura de Valente ganhou contornos mais patéticos. Seu isolamento, anteriormente interpretado como arrogância, passou a ser visto como uma clausura autoimposta pelo medo constante da exposição. Ele vivia sob a espada de Damocles, sabendo que a qualquer momento seu império de papel poderia desabar. Esta percepção é crucial. O criminoso, mesmo no auge de seu poder, era um escravo de seus próprios segredos. A riqueza que ele ostentava era, no fundo, sua cela dourada, impedindo-o de qualquer movimento verdadeiramente livre. Prosseguindo com a análise, a maneira como Clara utilizou a lei e a herança como fachada para a confrontação final adiciona uma camada de sofisticação ao seu método. Ela não se valeu de um ataque direto e passional, mas sim de uma armadilha legal e emocional. Essa tática demonstra um profundo entendimento das vulnerabilidades de Valente, que sempre priorizou a aparência de legalidade. Ao forçá-lo a formalizar a transferência de bens, ela o desnudou publicamente, mesmo que o público fosse apenas ela própria. Outro sim, a descoberta dos documentos antigos de Delacroix na Câmara Secreta e não no cofre principal, sublinha a paranoia de Valente. Ele mantinha a prova de sua culpa mais perto do que o seu dinheiro, num gesto subconsciente de quem sabe que o passado é o seu inimigo mais implacável. Percebe-se que Valente não temia ladrões de bens, mas sim ladrões de reputação. O real tesouro para ele era a manutenção da narrativa pública de sua benevolência, e os documentos ameaçavam implodi-la de dentro para fora. Consideremos, por fim, a dimensão moral. O caso Mata Negra não encerra a questão da justiça, mas a amplia para o debate sobre a autodeterminação. A decisão de Clara de não reportar imediatamente a morte e enterrar o corpo foi uma usurpação do papel do Estado, um ato de justiça privada que ela acreditava ser a única forma de garantir que a verdade sobre seu pai viesse à tona sem as distorções inerentes ao sistema legal, frequentemente lento e facilmente manipulável pela influência de Valente. Essa escolha ética, embora questionável, revela a profundidade de sua desconfiança nas instituições formais, uma consequência direta da impunidade que Valente desfrutou por anos. Portanto, o que se vê é a ascensão de uma vingança silenciosa, meticulosamente planejada, culminando em um desfecho que, apesar de trágico, encerra um ciclo vicioso de injustiça e silêncio. A exposição da podridão no núcleo da Fundação Valente não se limitou ao julgamento de Clara. Ela reverberou pelas esferas de poder que se alimentavam da generosidade falsa do magnata. De fato, a comunidade de doadores e investidores se viu obrigada a confrontar a fragilidade das aparências. O mito da integridade absoluta desmoronou, deixando para trás um vácuo de credibilidade nas instituições de caridade de alto perfil. As parcerias de negócios que Valente havia costurado com esmero começaram a se desfazer sob o peso do escrutínio, revelando um ecossistema de cumplicidade silenciosa que se beneficiava da cegueira voluntária. Tal desmantelamento mostrou que a corrupção de Valente era menos um ato isolado e mais um sintoma de um sistema disposto a trocar a ética pela conveniência financeira. Para Torres, a conclusão do caso não trouxe euforia, mas uma espécie de exaustão filosófica. Nesse sentido, ele compreendeu que sua vocação não era meramente capturar o transgressor, mas sim decifrar as complexas geometrias da culpa e da vitimização que se sobrepõem. Sua intuição aguçada, antes uma ferramenta, transformou-se em um fardo. A capacidade de enxergar a motivação sombria por trás de cada sorriso afetuoso era um preço alto pela clareza. O detetive havia atravessado o véu da ilusão social e agora carregava a visão perturbadora de que a ordem aparente da civilidade é mantida por fios tênues de auto-engano e medo. Clara, por sua vez, carregava o paradoxo de ter alcançado a reparação histórica sem, contudo, obter a paz.
Embora a lei tenha reconhecido a legitimidade de sua causa e a atenuante da autodefesa, o ato de sepultar o tio, independentemente das circunstâncias, cravou uma cicatriz indelével em sua consciência. A verdade recuperada era pesada, exigindo dela uma reclusão espiritual, uma penitência silenciosa que superava qualquer sentença judicial. Ela havia desmantelado uma mentira. Em contrapartida, ela precisava reconstruir sua própria moral em terreno abalado. A herança, antes um símbolo de vitória, tornou-se um lembrete constante da violência que precisou exercer para restaurar a memória do pai. A Mata Negra, enquanto local físico, passou por uma metamorfose sutil após o evento. O solar, antes infestado pela aura de um segredo guardado, agora irradiava o frio do vazio. O silêncio que o envolvia não era mais de expectativa, mas de resignação. As árvores ao redor pareciam ter absorvido a gravidade dos eventos, e o nevoeiro habitual da encosta parecia mais denso, quase punitivo sobre as pedras antigas. A casa se tornou um monumento à vigilância perpétua, lembrando a todos que a fachada externa nunca reflete o labirinto de conflitos internos. A reflexão de Torres se aprofundou na compreensão da natureza da traição. Valente não traiu apenas Delacroix e a Fundação. Ele traiu a si mesmo ao permitir que a ganância sufocasse qualquer chance de confissão ou arrependimento. Assim sendo, o caso não se encerrou com o veredito, mas com a lição de que a justiça humana é sempre imperfeita, um reflexo distorcido da pureza que se busca. O que Torres levou consigo não foram os elogios, mas a resignação de que a escuridão observada naquele solar era um espelho da própria sociedade, onde os mais veementes defensores da virtude são frequentemente seus maiores traidores. A quietude final da Mata Negra, agora despojada de seus segredos mais pesados, exalava uma quietude diferente. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da verdade consumada. A experiência lhe ensinou que a redenção para um indivíduo frequentemente exige a desgraça de outro, e que a paz real reside apenas na aceitação desse desequilíbrio intrínseco. Sob a perspectiva do tempo, a verdade desenterrada no solar da Mata Negra transcendeu a mera elucidação de um crime, instalando-se como um divisor de águas na memória coletiva da região. A vasta fortuna de Elias Valente, uma vez fonte de especulação e inveja, foi finalmente submetida a um processo rigoroso de higienização. Os ativos, manchados pelo desvio e pela traição original, foram realocados para a criação de uma fundação de caridade genuinamente supervisionada, concretizando de forma paradoxal o propósito altruísta que Valente apenas fingia sustentar. Este renascimento financeiro, desvinculado de sua origem sórdida, representou a única forma de purificação tangível alcançada após o drama, transformando o capital tóxico em um legado de benefício público duradouro. Ademais, a propriedade física do solar assumiu um novo papel simbólico. As autoridades e os novos gestores optaram por não reformar o casarão em sua totalidade, mas sim por preservá-lo como um vestígio arquitetônico da decadência moral. O solar da Mata Negra permaneceu de pé, porém, agora servia como um lembrete silencioso e frio da vigilância necessária contra a hipocrisia, uma espécie de relicário da ambição autodestrutiva. Suas grandes janelas, antes opacas com segredos, refletiam agora o céu cinzento da encosta de prata, marcando o fim de uma era de poder exercido nas sombras. De modo análogo, o destino de Sombra, o cavalo, ofereceu um contraponto límpido à complexidade humana. Depois de sua remoção cuidadosa, o animal foi reintegrado à natureza, pastando em campos abertos na planície costeira. Sua liberdade era total, e sua lealdade, antes aprisionada a um mestre e a um lugar de sofrimento, dispersou-se pelo horizonte. A pureza instintiva de Sombra,
contrastando drasticamente com a intriga e a falsidade dos humanos que o cercavam, sugeria que a verdadeira inocência reside na ausência de intenção maliciosa, um estado inatingível pelos envolvidos na tragédia da Mata Negra. Consequentemente, a experiência do caso redefiniu o método do inspetor Torres, não apenas profissionalmente, mas em sua essência filosófica. A frieza com que ele passou a abordar as investigações subsequentes não era cinismo, mas uma adaptação necessária. Ele compreendeu que a base de todo enigma criminal é a repetição inevitável dos padrões humanos. A cobiça sempre retorna, a traição sempre encontra novos disfarces. Torres abandonou a busca por casos únicos e passou a caçar os arquétipos universais por trás de cada transgressão, transformando a intuição em uma ferramenta de reconhecimento de padrões históricos. Sua mente se tornou um repositório gélido de falhas humanas previsíveis. Outro sim, a resolução desse mistério teve um impacto silencioso nas vidas periféricas. Parentes distantes e associados de Valente, que esperavam uma fatia da herança ou a manutenção do status quo, tiveram que enfrentar a erosão de suas expectativas e privilégios. Eles experimentaram o preço de estarem próximos a um epicentro de decepção, percebendo que os benefícios de Valente eram sempre uma ilusão que custava o pedágio moral. A fortuna, agora pública, não podia mais ser usada como moeda de troca privada, forçando essas figuras a se reorganizarem em um novo cenário social, desprovido do brilho tóxico do magnata caído. Finalmente, a conclusão do caso Mata Negra estabeleceu que a verdadeira redenção não se encontra no perdão, mas no rigoroso desvelamento da verdade. O retorno de Torres à sua rotina não foi um retorno triunfal, mas o ressurgimento de um homem com a alma mais pesada, porém mais clara. Ele havia obtido o elixir da verdade, mas era um elixir amargo. Ele havia provado que não se pode escapar das consequências fundamentais e que o ciclo de dívida e pagamento se manifesta de maneiras que nem a lei, nem a moralidade podem prever completamente, frequentemente exigindo um preço que transcende o mero prejuízo material. A investigação desencadeada pelos eventos na Encosta de Prata precipitou uma crise institucional que se estendeu muito além dos limites do inquérito policial. Além do mais, o caso Mata Negra funcionou como um espelho de auditoria, forçando uma varredura nas entidades de supervisão que, por anos, convenientemente ignoraram os sinais de alerta da Fundação Valente. A Comissão de Valores Mobiliários, por exemplo, enfrentou um inquérito interno rigoroso, examinando a negligência que permitiu a movimentação desimpedida de grandes volumes de capital sob o pretexto de caridade. Evidenciou-se, portanto, que a influência social de Valente agia como uma espécie de anestesia institucional, paralisando a vigilância fiscal. Como consequência direta dessa inércia regulatória exposta, a ascensão meteórica de Valente revelou-se fatal para vários políticos influentes. A teia de favores e financiamentos obscuros, antes invisível e selada pelo sigilo das elites, veio à luz com a documentação apreendida por Torres. Secretários e assessores que validaram a credibilidade do magnata, emprestando-lhe capital político, viram suas carreiras ruírem como castelos de cartas ao vento. Tal exposição pública de fragilidade no sistema de controle gerou um clamor popular por maior transparência e pelo fim da imunidade tácita que protegia os círculos de poder. Isto posto, a narrativa midiática, sempre ávida por simplificação e drama, transformou a complexidade moral das ações de Clara em um espetáculo. Ela não era retratada como uma agente de reparação com falhas éticas e traumas profundos, mas sim como a guerreira da justiça, uma figura mitológica que desafiou a elite corrupta.
Esta simplificação superficial negligenciou a dolorosa ambiguidade de suas escolhas, transformando um ato trágico de autodefesa e retribuição familiar em um roteiro de vingança heróica, o que distorceu a compreensão pública sobre o real custo emocional e legal daquela resolução. As manchetes priorizavam o melodrama em detrimento da análise jurídica e psicológica. Em contraste com o frenesi externo, o desfecho reverberou em Gabriel Torres com uma alteração profunda em sua percepção sensorial do cotidiano. Após imergir na atmosfera de engano do solar, o mundo externo parecia excessivamente ruidoso e fundamentalmente inautêntico. Ele desenvolveu uma aversão quase física a espaços excessivamente ornamentados e a conversas triviais, percebendo nelas a mesma teatralidade oca que Valente usava para mascarar a podridão interior. A capacidade de discernir a mentira tornou-se, assim, um fardo que comprometia sua paz pessoal, transformando cada interação social em um doloroso exercício de decodificação. A busca pela verdade, ele descobriu, cobra um pedágio na capacidade de desfrutar da ilusão da normalidade. Em adição a isso, o caso evidenciou falhas gritantes no sistema de registro de bens e na rastreabilidade de fundos internacionais. A facilidade com que Valente movimentou volumes estratosféricos para jurisdições estrangeiras, apesar dos mecanismos de compliance vigentes, despertou um debate urgente sobre a necessidade de integração global das bases de dados fiscais. A Mata Negra funcionou, por assim dizer, como um laboratório sombrio que testou e quebrou as defesas financeiras do país. Por conseguinte, o legado da charada se consolidou na forma de propostas de reforma legislativa destinadas a tornar as transações transfronteiriças de grandes fortunas significativamente mais transparentes e difíceis de manipular, inaugurando uma nova era de cautela regulatória que não existia antes do desaparecimento. A sombra de Valente forçou o sistema a se corrigir. Ao reunirmos os fios dispersos desta teia intrincada, a Mata Negra deixa de ser um mero cenário de crime para se consolidar como o espelho implacável das falências humanas e institucionais. Não se trata apenas da descoberta de um corpo ou da identificação de um transgressor, mas da compreensão da arquitetura do engano que permitiu a um homem edificar um império sobre um alicerce de fraude. A investigação de Torres demonstrou que a impunidade, quando sustentada pelo tempo e pela influência, transforma-se em um oxigênio tóxico que alimenta a arrogância, levando o indivíduo a subestimar a persistência silenciosa da dívida moral. A tragédia se precipitou porque o culpado acreditou na inviolabilidade de sua fachada, ignorando a força da retribuição que crescia pacientemente nas sombras. Nessa encruzilhada de motivos, a busca por reparação da parte de Clara assume uma dimensão paradoxal. Sua jornada, impulsionada por um imperativo de justiça familiar, exigiu dela a travessia de um limiar ético. O ato de corrigir um erro histórico não pôde ser concretizado sem a geração de uma nova mácula, um ciclo vicioso onde a virtude se contamina no contato com a necessidade de violência. Observa-se, nesta confluência, que a restauração da ordem não se deu pela via luminosa do direito, mas por um atalho sombrio e pessoalmente custoso. A reverberação desse dilema moral ressoa com a constatação de que, em cenários de profundo desequilíbrio, a verdade raramente emerge incólume ou pura, exigindo sacrifícios que ultrapassam o cálculo legal. A ressonância destas implicações se estende ao âmbito coletivo. A facilidade com que as estruturas financeiras e políticas foram cooptadas ou simplesmente adormecidas perante a opulência de Valente sublinha a fragilidade dos mecanismos de vigilância. A Mata Negra expôs um sistema que prioriza a aparência da estabilidade em detrimento da fiscalização rigorosa.
Tal revelação provocou um tremor sísmico na confiança pública, demonstrando que a corrupção não é apenas o ato isolado de um indivíduo, mas o resultado de uma tolerância sistêmica que permite que o veneno se espalhe lentamente, disfarçado sob os véus da respeitabilidade. Para o observador que cruzou esse umbral, o inspetor Torres, o custo da elucidação foi a perda da ingenuidade. Sua capacidade aguçada de ler o ambiente, de decifrar a lealdade anômala do cavalo-sombra e a semiologia do silêncio, conferiu-lhe uma sabedoria amarga. O peso dessa visão é a consciência de que os mistérios humanos são variações de temas antigos, de que a cobiça é um motor universal e previsível. Sua mente, agora calibrada para a inautenticidade, transformou o retorno à normalidade em um exílio psicológico, onde a verdade se torna um fardo solitário. Ele não apenas desvendou um crime, ele desmantelou uma ilusão, e o mundo exterior parece, desde então, excessivamente simplificado e artificial. Finalmente, a reverberação da Mata Negra se consolida na transformação do legado material. O destino da fortuna e da propriedade, arrancados das mãos da fraude, simboliza uma tentativa de catarse social. Contudo, o verdadeiro epílogo não reside na redistribuição dos bens, mas na persistência do questionamento. Até que ponto a justiça pode ser alcançada quando o caminho para ela é forjado pela tragédia? Guiados por essa compreensão da inevitabilidade das consequências e pela complexidade que cerca a busca por retribuição, resta-nos contemplar o silêncio que se impõe após a tempestade. Refletindo sobre esta jornada até aqui, percebemos que o mistério não era apenas quem, mas o porquê da persistência do erro humano. A síntese de todos estes elementos conduz, inexoravelmente, à constatação derradeira sobre a natureza da verdade e o seu preço final.